Olá, bem-vindos a mais um episódio do Cialcast. Hoje eu estou até uniformizada porque estou com o Renato Chaves, diretor América Latina, diretor regional América Latina da Extreme Networks. Bem-vindo, Renato. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. E estou com o Rui Castro, nosso vice-presidente de vendas da Cial e head da unidade de negócios Cial Networks. Bem-vindo, Rui. Obrigado, Denise. O tema de hoje é a infraestrutura de redes, como a infra deixou de ser apenas infra, se tornando aí o coração das operações digitais. E além disso, a gente vai falar de inteligência artificial relacionada à infraestrutura de redes, como a automação e a gestão estão redesenhando o futuro das operações conectadas. Para a gente começar, vou falar um pouco sobre o papel das redes na transformação digital. Então, Renato, a Extreme que atua globalmente com soluções de conectividade de ponta. Conta pra gente como você enxerga a evolução do cenário da rede, tanto no Brasil, mas especialmente na América Latina, que é onde você está atuando hoje. Bom, em primeiro lugar, obrigado até por tocar no tema. E é interessante a gente começar falando disso, porque vai ser a primeira vez que eu vou contar uma história curta. Todo mundo tem já na cabeça muito fresco o efeito pandemia. E eu lembro que antes da pandemia a gente tinha uma percepção da rede e sempre foi uma dificuldade até para os profissionais de IT provar esse investimento e a necessidade de uma evolução. E aí veio um negócio chamado pandemia, veio outro efeito que foi a falta de equipamentos e componentes eletrônicos e que do dia para a noite os profissionais líderes de IT tiveram que tomar várias decisões e pegar vários funcionários e colocar em casa para trabalhar. Até aí, quase tudo bem. Quem não dependia tanto de sistemas que estivessem fechados, eles conseguiram fazer isso, mas eu conheço muitos CIOs que tiveram que montar a infraestrutura nas casas dos funcionários. Tem um grande banco do Brasil, que eu não vou mencionar o nome, óbvio, mas que ele teve que pegar 20 mil postos de trabalho e da noite para o dia fazer funcionar. Isso, depois da pandemia, virou também tendência. Então, vamos estacionar isso. Tá bom, aí veio a pandemia, todo mundo trabalhando de casa, o foco era sistema, internet e alguma infraestrutura que o funcionário tivesse em casa. Depois que passou a pandemia, 2 anos depois, 2 anos e meio depois também começaram a liberar os equipamentos, descobriu-se que todo mundo já estava mais digital. Então, aqueles projetos que estavam engavetados, que eram projetos futurísticos para ser apresentado ao board, eles começaram a sair da gaveta como necessários para sobreviver. Então, a transformação digital ela só foi possível, infelizmente, por causa desse evento que nós tivemos. E várias empresas tomaram a decisão de vamos fazer a transformação digital agora, vamos digitalizar tudo. E aí caiu uma ficha de que depois que você começa a fazer um processo desse, você tem dependências. E eu sempre comento que não existe transformação digital se você não tiver rede. Por quê? Não existe sair do ponto A para chegar no ponto B se você não tiver uma estrada e muito bem pavimentada para aumentar essa velocidade. E as redes tomaram essa proporção. Tão forte quanto a gente teve muito cliente nos procurando para fazer um upgrade da rede, evolução, instalar novas funcionalidades, como isso virou uma prática constante. Não existe mais a gente deixar de investir na rede. E aí aqui eu queria até comentar um ponto que várias redes que a gente fez a atualização no início da pandemia, elas já estão sofrendo atualização nesse momento. Ou seja, o mundo está andando muito mais rápido do que a gente imaginava e previa, né? Então, esse é o principal efeito e é um efeito sem volta, igual a inteligência artificial que a gente vai falar daqui a pouco. Como essa transformação se reflete nas demandas dos nossos clientes? As empresas já enxergam a rede como realmente um ativo importante e central nos negócios hoje? Sim, muitos clientes, muitas empresas enxergam a infraestrutura, a rede como algo estratégico. Mas acho que tem um espaço ainda de maturação no mercado brasileiro, né, em cima desse assunto. Né? Quando a gente fala de transformação digital, transformação tecnológica, como o Renato disse bem, não existe só transformar
parte da empresa ou transformar a empresa baseada numa implantação de uma tecnologia, sem pensar na rede, né? A rede, ela ainda é chamada de infraestrutura e não acho que é assim, né? Então, a rede é, sem dúvida, uma ferramenta estratégica. E a transformação digital, ela depende, sim, de uma rede, não só, de novo, para suportar, mas para fazer parte daquela estratégia da empresa, né? Então, a rede, ela é parte da estratégia, ela não é só uma ferramenta estratégica, ela é parte da estratégia de tecnologia. E quando a gente fala dessa transformação, como o Renato disse bem, dos últimos anos, eu vou em clientes que conversam comigo e falam: não, Rui, eu tenho essa rede aqui já há 6, 7, 8, 10 anos, né? Porque pega uma rede de Extreme, são produtos duráveis, de robustos, né? Então, tendem a durar. A pergunta que eu faço para os clientes é o seguinte: nesses 10 anos, o que aconteceu nesses 8 anos? Né? É o que eu falo para todo mundo se desafiar. Há 8 anos atrás, como é que você trabalhava? Quantos aplicativos você utilizava no seu dia a dia? Quantas reuniões online você fazia? Então, tudo isso, essa transformação que você teve, né, do nosso comportamento, na nossa vida profissional, a rede, ela tem que suportar tudo isso, né? Então, não dá para a gente ter uma rede de 10 anos com todas essas mudanças de comportamento, todas essas novas aplicações entrando, e a gente, obviamente, tem a mesma rede. Quer dizer, a rede também está acompanhando muito diretamente esses pontos. Como o Renato disse, uma aceleração mais rápida comparada aos últimos anos, porque as transformações também estão mais rápidas, né? Então, eu vejo a rede como, sem dúvida, tem que ser visto como parte da estratégia da empresa, né? Não só como, de novo, um mal necessário, um investimento necessário em infraestrutura, mas algo que realmente seja um diferencial, uma vantagem competitiva ao cliente. O que é hoje você ter numa reunião, uma reunião estável, online, que não cai, que tenha uma fluidez? Quer dizer, de repente o meu concorrente tem dificuldade nisso e aí a negociação não flui. Tudo isso na ponta do lápis, né, é resultado. Então, quando eu falo de estratégia da empresa, é isso. É você ter uma rede que funcione para fazer parte de todo um plano estratégico da empresa como uma vantagem competitiva no mercado. E a gente é novinho, né? Então a gente viu algumas redes nascer com cabo estático, né? Antigamente você construía a rede, né, Rui? E se alguém pusesse a mão, tomava um tiro, né? Você não podia mexer nela. A configuração era única. Configurou uma vez, acabou. Não põe a mão mais. Os problemas eram muito menores. E a famosa rede coaxial. E isso foi tomando proporções e foi evoluindo. Então, assim, a rede que você tem conectada hoje, o CIO, o desafio dele, ele precisa manter todo mundo conectado. Ele não pode falar mais não, porque ele tomou esse top-down na volta da pandemia, que o presidente chegou com, não só com o notebook, mas ele chegou com um notebook, um tablet, um relógio, um celular e mais uns 3 gadgets que conectam na rede e tem que funcionar, e tem que ter segurança. Então, isso tudo junto deixou alguns CIOs de cabelo em pé, né? Sim, porque hoje talvez seja um dos pontos mais sensíveis, se não for o mais sensível dentro de uma empresa. É simples a gente entender a importância de uma rede, é só simplesmente derrubar um Wi-Fi de um escritório, né? Vira uma revolução. Vai do CIO, do CEO ao estagiário, vai todo mundo reclamar, porque todo mundo está muito dependente dessa forma de trabalho. Então é um impacto direto, não só, logicamente, no dia a dia, no comportamento e na vida dos profissionais, mas em relações de mercado, né? Você pode, de repente, por ter uma falha de rede naquele momento, perder uma reunião importante, perder um fechamento importante. Isso falando de escritório. Quando a gente vai para depósito, é a mesma coisa. Hoje o depósito está o mercado de logística, né? Nós, consumidores, estamos cada vez mais exigentes, né? Antigamente eu comprava uma coisa, se chegasse em 3 dias eu ficava feliz. Hoje eu quero comprar de manhã, eu quero receber à noite, no máximo no outro dia de manhã. Então, tudo isso, o que exige das empresas, né? Das empresas de e-commerce, das empresas logísticas? Produtividade. E quando a rede, de repente, num depósito falha, fica lenta, tudo isso é impacto que vai mudar esses dias de entrega para o seu cliente final ali. Então, de novo, né? Olhando, fica fácil a gente trazer a estratégia da empresa, a rede, a importância dentro da estratégia da empresa quando a gente pensa nesses casos. Eu uso, com certeza. Muito bem. Quando a gente fala das redes corporativas, tem uma diferença clara aí entre necessidades das grandes empresas e dos negócios, né, menores ou pequenos negócios. Renato, quais são os principais desafios e oportunidades em cada um desses segmentos?
a gente gosta de analisar essas divisões, né, de segmentos no mercado de uma forma muito especialista. A Extreme é muito especialista em soluções profissionais, o que significa hoje no Brasil que médias e grandes empresas investem para ter essa qualidade de rede. Não significa que o small business também não possa ter Extreme, entendeu? Mas ele normalmente ainda não descobriu o poder de uma rede ou a necessidade de uma gestão. A gente sempre fala que todo Wi-Fi funciona e vai conectar. Todo switch funciona e vai switchar. Mas já há uns 10 anos para cá, na verdade a Extreme já tem mais de 20 anos de experiência disso, que a gente implementa funcionalidades de gerenciamento, de qualidade e de segurança nos equipamentos, mas de 10 anos para cá tem tomado um vulto muito maior. Então, assim, não adianta simplesmente conectar. A gente tem, né, Rui, vários clientes que acabaram, num determinado momento, optando, qualquer um serve. E conectou e hoje em dia ele fala, não, eu preciso de tal funcionalidade. Se eu não tiver tal funcionalidade, eu não vou conseguir tirar o proveito da rede que eu estou funcionando. Quanto maior e mais conectada essa rede, mais funcionalidades de gestão, de qualidade e de segurança são necessários. Então, não dá para comparar um equipamento que você coloca em casa para fazer o seu Wi-Fi e acesso à internet com o equipamento que você coloca na empresa, que você precisa de um nível de gestão muito mais alto do que você tem em casa. E eu tenho certeza, porque eu também já passei por isso, que você às vezes coloca um equipamento em casa e você esperava mais dele, né? Vieira e fala, Batman, esperava mais de você. Porque ele não faz o sistema de roaming, né, que numa solução profissional para média e grande empresa existe. Então, às vezes você está em casa, você muda, ele não conecta, você tem que desconectar e conectar em outro AP. Então, essas funcionalidades que para nós não nos afeta tanto, mas que são chatas, mesmo para a gente que está em casa, se imagina isso numa operação de uma empresa, em que tem um CD, igual o Rui comentou, que tem 20 mil metros quadrados, e ele tem que sair de uma ponta a outra e o sistema não pode perceber que ele está mudando de conexão. Então, esse tipo de funcionalidades é uma das inúmeras que as empresas necessitam. Eu queria citar até um caso, a gente teve na NRF 2019, e eu lembro que nessa época a gente fez uma sala para receber os clientes, etc. E teve um cliente nosso que ele comentou, então, prazer conhecer vocês pessoalmente, tá, certo? Eu tinha acabado de chegar na Extreme, e aí ele comentou, eu até tenho Extreme no centro de distribuição, e aliás, tá caro o suporte, precisa dar um desconto. Aí eu falei, o que você tem na loja? Naquela época, né? Estamos falando de 6 anos atrás. Aí ele falou, eu tenho um Wi-Fi qualquer lá. Aí eu falei, por que você não troca tudo do centro de distribuição? Já que tá caro, passa pelo outro. Então. Aí ele falou, não, de jeito nenhum, lá não pode parar. Ou seja, a percepção de valor está muito ligada ao que a infraestrutura traz para o negócio. E o centro de distribuição, ele é um coração nervoso de varejo, vamos falar assim, né? Então, se o centro parar, o cliente para de faturar. Então, ali, ele não quer de jeito nenhum solução entry-level, uma solução caseira, um SMB. Então, acho que essa que é a diferença de percepção. E as lojas, né, naquela época, às vezes você vê a empresa não investir tanto nas lojas porque eles ainda não viram como que rentabiliza uma rede Wi-Fi numa loja de varejo. Eu falo ainda não viram porque a grande maioria do mercado ainda não foi para esse caminho, mas já existem clientes que sim sabem qual a importância de um Wi-Fi de qualidade, uma rede de qualidade conectada, para que ele possa ter vários sistemas de automação. Muito se fala de IoT e pouco se comenta no mercado, mas o IoT já está presente em todos os segmentos, né? Então, tem isso muito forte. Se você não tiver uma rede confiável e que você consiga gerenciar isso, você não consegue evoluir nesses projetos para garantir a produtividade. E um ponto sem produtividade da empresa, né, Rui? Ele, ainda mais, tudo bem, tem vários segmentos, mas o varejo ele é muito nervoso. Um ponto de produtividade pode matar a competitividade da empresa na ponta. Tem empresas que ainda usam redes domésticas em ambientes corporativos. Conta um pouco para a gente sobre isso.
E também sobre a importância, o Renato já trouxe um pouco desses pontos, mas a importância de usar redes corporativas para o seu devido fim, Sim, independente aí do tamanho do negócio. sim. A gente sabe, né? Isso acho que não se limita só a tecnologia de infraestrutura, de rede de Wi-Fi. Acho que é uma questão de tecnologia no Brasil. A gente sabe que tecnologia no Brasil é um investimento, os fabricantes, né, a maioria dos equipamentos são em dólar. A gente sabe que é um desafio para o empresário brasileiro, que é um herói em todos os sentidos. A gente sabe que a gente tem que estar um pouquinho atrás, ou um, dois steps abaixo vamos dizer assim, dos mercados de primeiro mundo, onde conseguem ter um número de investimento mais alto. A gente sabe todo esse cenário. Então, o que exige da gente como integrador, como fabricante, é ter um custo-benefício melhor, tentar mostrar o ganho. E a gente está com a Ceal há pelo menos uns 30 anos trabalhando com radiofrequência e mais de 20 anos trabalhando com Wi-Fi. E ainda vejo no mercado brasileiro uma simplificação quando a gente fala de Wi-Fi. O Renato falou bem, né? Existe uma confusão ainda de que, igual do Wi-Fi caseiro, existe uma confusão ainda entre cobertura, né? Que o Wi-Fi se limita à cobertura, então se essa sala não está com Wi-Fi, é só colocar um AP ali e está tudo resolvido. Ou se por acaso a sala não tiver com uma cobertura tão boa, em vez de um, coloca 2 APs. Então não é dessa forma que faz um projeto de Wi-Fi, né? Não é com a quantidade de APs aumentar, é um projeto que envolve vários pontos, né? E não é só cobertura, né? É capacidade de gerenciamento, é a segurança, é fazer um home bem feito. O que é um home bem feito? Você vai no depósito, hoje você vê ainda muita gente trabalhando, operadores, em que estão fazendo ali a sua tarefa, só que na hora de transmitir, ele vai até o final da rua, vai na rua de trás transmitir, porque naquela rua ele sabe que não tem sinal. De novo, né, falando como estratégia, como ganhos reais, o que impacta esses segundos ou até minutos de um operador para terminar aquela separação para um pedido de um cliente? Logicamente vai impactar lá na ponta. Então, tudo isso é muito estratégico. E o Wi-Fi, ele é traiçoeiro no bom sentido, né? A radiofrequência não é tão simples assim, né? Às vezes um bloqueio, uma parede nova, uma estante que estava vazia no momento que fez o estudo e ela encheu com um produto que também é de um outro tipo de material. Então, tudo isso influencia diretamente na escolha da melhor solução. E eu sempre falo, né? A gente tem no Brasil muito o famoso o que funciona e o que atende realmente o cliente. Então, os clientes têm que analisar realmente redes enterprise, igual da Extreme, para entender quando a gente fala o que atende, é que vai muito além da cobertura. Né? A gente vai, o Rui está funcionando aqui, a gente colocou uns APs, que é o mesmo, marcas que as pessoas usam em casa, e então está funcionando. E não espero que não funcione. Não é uma coisa que vai colocar, ligar e não funcionou. Não, a questão é sobre atender. Né? Como é que está o nível de reclamações de Wi-Fi, como é que está o nível de quedas, né? Porque isso impacta também diretamente, voltando a falar custo-benefício, nos times de suporte, de aberturas de chamados, tudo isso. Exposição à segurança. Exposição à segurança hoje em dia, porque né, são redes que não são feitas para isso. É o famoso que não é feito para isso. Ela atende, mas ela funciona, mas não é feita para aquilo. Então, hoje, para atender, tanto num depósito, num CD, ou até, obviamente, nos escritórios corporativos, uma rede enterprise ela é feita para isso, né? Ela é feita e pensada para isso. Então, sei que existe uma diferença grande de investimento, né? de custo, e é óbvio, como tudo na vida, quando a gente está falando de classificações, de posicionamentos diferentes de soluções, existem diferenças de custo, mas, de novo, quando o custo-benefício, a gente colocando todos esses ganhos na ponta do lápis, sem dúvida faz muito sentido. Né? E uma coisa só para complementar, Rui, que você falou, pouca gente faz faz o cálculo real do custo. Não é só o TCO ou o ROI, é quanto me custa ficar parado. Sim. E quando você coloca isso na ponta do lápis, fica muito mais barato você investir numa infraestrutura de qualidade. E tem até um caso que eu conheço de um varejo conhecido, claro, não vou comentar por questões éticas, mas que o cara ficou 6 meses para tentar achar onde é que estava o problema do Wi-Fi. 6 meses. E era uma brecha de segurança num AP que é voltado para casa. E com uma solução profissional, com um sistema de gestão, você pega isso em minutos. Rapidamente. Sim, exatamente. E o desgaste de tudo isso, o impacto que teve, de novo, na estratégia da empresa, né?
pode ter perdido o cliente, pode ter gerado insatisfação de uma entrega. Quer dizer, então, a história pode ficar muito mais cara e mais longa, sendo que com uma rede enterprise você resolve isso rapidamente. E um outro conceito também que a gente sempre fala aqui, e eu continuo falando, é a diferença entre portabilidade e mobilidade. Isso é uma coisa bem importante para as pessoas entenderem, né? A portabilidade é eu pegar meu laptop, parar aqui nessa mesa, ou ir num café, parar ele ali e começar a trabalhar. Quer dizer, eu estou ali, estabeleci, fiquei quietinho ali, eu consigo abrir uma conexão com o AP, e se o AP tiver minimamente ali com uma condição de rede, ele vai trafegar bem. Ok, isso é portabilidade. Mobilidade é um mundo que a EACL é líder no mercado nacional, que é o mundo dos coletores de dados, das impressoras portáteis, é o profissional trabalhando ali em movimento. Isso é completamente diferente, né? Mobilidade é completamente diferente de portabilidade. Então, o homing, né, que é realmente essa mudança de célula, de entender qual é o AP que é o que vai atender aquele usuário naquele momento, isso é muito importante. Porque eu vejo, principalmente no mercado de centro de distribuição, de warehouse em geral, depósito, quando a gente vê uma solução dessa, que é uma solução, né, que era para ambientes residenciais ou para pequenos escritórios, né? Os próprios fabricantes colocam lá que o foco são pequenos escritórios, mas por uma tentação, né, por uma sedução de valores, acabam colocando esses APs. Eu percebo assim, realmente a má performance disso. E aí o cliente às vezes investe num bom coletor de dados, investe num belo WMS, investe em outras tecnologias, e depois toda aquela produtividade que ele botou ali não se sustenta por causa da rede. Então esse é um ponto também que a gente tem que pensar bastante, falo para os clientes pensarem bastante no seu projeto, de novo, com rede fazendo parte de toda a estratégia de outros projetos também. É comprar Ferrari e colocar pneu de Fusca. Exatamente. Ou colocar uma gasolina ruim num carro esportivo, né? É uma judiação. Muito bom. Falando agora de inteligência artificial, né, um pouco de inovação, a IA está cada vez mais presente também no gerenciamento das redes. Como que vocês enxergam aí que a IA vai mudar esse cenário quando a gente fala de infra de rede? Eu gostaria de comentar que a Extreme já tem inteligência artificial nos APs há mais de 10 anos, né? Mas nesses primórdios, né, como eu falei, né, a pandemia foi um efeito, né, para a transformação digital. Antes disso não se usava. Então tinha muito cliente meu que comprava, sabia que tinha inteligência artificial, sabia que existiam outras formas de conexão, de colocar sensores, mas nunca usava essa capacidade do equipamento. Com a transformação digital e as pessoas e as empresas terem que ficar mais competitivas, aí sim começou a despertar para como que eu realmente agora tiro todo esse poder. Mas ainda era muito difícil. Em 2019 a gente adquiriu a Aerohive, e a gente adquiriu a Aerohive por um motivo. Era a plataforma de gestão de rede. Eles estavam anos-luz de todo mundo do mercado. Então, a gente tinha também a plataforma de gestão de redes, também na nuvem, com IA, mas estava muito aquém. Era o estado da arte. A gente comprou essa plataforma e um ano depois a gente já estava com uma geração que significava estar 2 gerações para os nossos clientes à frente de qualquer solução que tinha no mercado. Então, realmente foi e é o investimento mais forte da Extreme. A gente acredita muito na parte de funcionalidade e software, como eu comentei. Nosso hardware, como o Rui também comentou, ele tem uma longevidade, um MTBF, que a gente chama tecnicamente, mais longo. Tem cliente meu que tem hardware há 16 anos e o negócio não para, o que é bom. Mas, por outro lado, você tem evoluções que você consegue ver no mercado de uma igualdade muito maior do que você tinha antigamente. Você tinha um equipamento da Extreme antes que você não tinha similar no mercado. E hoje você tem um equipamento da Extreme, como comentei, tem mais qualidade, tem algumas features, tem, mas você tem um outro que chega perto. Aonde está o diferencial? Na parte de gestão. Como que você faz a gestão disso na sua empresa? E voltando também na historinha curta, antes você tinha um cara conectado de manhã na rede com o notebook dele, num cabo físico e acessando a rede. Hoje você tem um cara com o notebook conectado no Wi-Fi, com o celular no Wi-Fi, com outros gadgets no Wi-Fi, ou parte no Wi-Fi, parte no cabo, e você tem que gerenciar isso tudo. Desde quando eu cheguei à Extreme até hoje, eu gosto muito de visitar clientes
e perguntar sobre operações. Não só o CIO, mas o diretor de infraestrutura, o gerente de infraestrutura e quem coloca a mão na massa. E a resposta é quase unânime. Tá? As pessoas que eles tinham antes da pandemia para fazer gestão de rede, a equipe cresceu zero de lá para cá. Ou seja, não existe investimento em crescer a equipe para fazer a gestão de rede. E fica humanamente impossível. Quando você pega 1998, quando começou-se a falar da parte de segurança mais forte, né? Firewalls, analisadores de eventos, eu lembro que o técnico de segurança ele tinha a maior tela da empresa, maior que a do presidente, porque ele tinha que ficar analisando linha a linha do que era positivo e do que era falso positivo, que a gente chama. E era uma pessoa que fazia isso, era um especialista de segurança. Hoje é humanamente impossível olhar para isso. Uma empresa de grande porte, ela tem milhões de eventos, milhões, impossível de uma pessoa. E se você fosse contratar pessoas para fazer isso, a gente está falando de um exército. E a inteligência artificial veio para poder ajudar nesses processos de análise, igual a rede. Pela primeira vez, o IDC publicou esse ano os predictions e tem essa parte de inteligência artificial muito forte. Então, passou a ser o investimento número 1 de IT para 2025. Né? Depois de 10 anos de liderança da parte de segurança, inteligência artificial virou o hype, né? Vamos falar assim. Mas o como é muito importante. Então, não é que todo mundo vai para a inteligência artificial, ponto. Não existe caminho de volta. O como é que as empresas estão esbarrando, né? Estou falando de 11 meses depois dessa predição, o que aconteceu? Eu escuto muito dos clientes que eles têm uma dificuldade de juntar isso dentro da empresa, porque não é simplesmente vou colocar a inteligência artificial, apertar um botão e está funcionando. Ele é muito mais complexo e tem alguns pilares. Se você não tem dados conectados, né, e sistemas conectados a um data lake, que é onde a IA trabalha para poder analisar as informações, você não vai ter inteligência artificial. O que a Extreme faz é colocar todas as informações da rede, seja ela cabeada, seja ela wireless, dentro de uma plataforma e te dar uma gestão e uma análise em cima disso para diminuir o trabalho de quem está fazendo a gestão de rede. Então, hoje é possível um analista de rede resolver um problema crítico, porque a gente tem cliente de alta produção e alta criticidade que deu um problema na rede e o cara teve que sair 2h30 da manhã da cama dele e que normalmente ele passava 3, 4 dias para resolver, ele resolveu em 20 minutos e voltou à produção. Esse é um feedback do nosso cliente. Então, isso só é possível por causa de ferramentas assim. Né? Então, a gente vê isso cada vez mais e o que a gente está trazendo agora é uma evolução da IA que a gente já trouxe há 5, 6 anos atrás, que é você trabalhar com agentes e ela ser responsiva com a linguagem natural. Então, na ferramenta do Extreme Platform One, já é possível você perguntar ou comentar um evento na rede e essa plataforma te dá uma resposta de gestão. Por exemplo, você está no hospital e tem uma reclamação, você pode falar, 2 enfermeiras estão reclamando do sinal de Wi-Fi no piso 3. E a IA vai analisar isso tudo e vai te responder aonde é que está o problema e o que você faz para resolver isso. Aí me perguntam, mas ela vai tirar o emprego do analista de rede? Eu falei, cara, a área de análise de rede já não tinha emprego, era o mesmo cara que estava fazendo há 6 anos atrás, ele está fazendo hoje, só que ele está ficando louco. É muito volume de trabalho. E isso realmente vai dar mais qualidade de vida. Né? É isso aí. Muito bom. Até pegando esse gancho de modelos de rede gerenciada, conta pra gente, Rui, quais os principais benefícios de rede gerenciada e por que é uma tendência que tem crescido tão rápido. Sim, rede gerenciada é algo muito importante para os clientes hoje, né? Porque, pegando também uma conversa de IA junto com rede gerenciada, né? A minha visão, tecnologia tem que ser simples e eficiente. Né? Acho que a complexidade da tecnologia tem que ficar a cargo do fabricante, do integrador que tem que quebrar a cabeça com algumas coisas, mas para o cliente tem que ser simples, eficiente, seguro, enfim, simples e eficiente. E quando a gente fala de simples, é para uma necessidade dos nossos clientes, como o Renato falou bem. As equipes de TI, elas estão hoje ou reduzidas, ou no mínimo elas não estão crescendo
com a quantidade de players que tem no mercado. Então, é possível para uma empresa com um CIO, ele ter um especialista de todos os brands que ele trabalha hoje dentro da empresa. Não tem como fazer isso, né? Então, ele precisa de ajuda dos integradores e precisa de ajuda o quê? De algumas ferramentas, visto a inteligência artificial, onde consegue trazer uma série de informações hoje para uma pessoa que, entre aspas, é leiga até da ferramenta Extreme, né? Então, de já detectar um problema, já sinalizar uma correção, sinalizar uma ação, e chegando ao ponto, daqui a pouco, de já fazendo essas ações de uma forma também sem necessidade de sinalizar, já fazendo, já fazendo a correção diretamente com a ferramenta de IA. Então, isso é fantástico, né? Então, aquela necessidade que tínhamos anos atrás, realmente, de ter um especialista lá dentro da empresa, ou até, isso até por lado da CEAL, estamos passando por uma transformação também, nós somos integradores, né? Porque nós temos toda uma área de serviço, que eu tenho um NOC aqui na CEAL, que gerencia a rede de clientes, eu tenho esses contratos de suporte, mas também esse tipo de ferramenta vai fazer com que alguns clientes menores não tenham necessidade de ter esse contrato de suporte, ele consiga, sim, lidar muito bem com o apoio da inteligência artificial, né? E quando a gente fala de gerenciamento, eu ainda vejo no Brasil muitos sites, a rede sendo vista de uma forma muito descentralizada, né? Então, eu tenho um modelo e um tipo de equipamento, de switches e de Wi-Fi para esse tipo, para um escritório pequeno, aqui para o depósito eu tenho outro, para o CD eu tenho outro, para a indústria eu tenho outra, ou às vezes CDs com tecnologias diferentes, ou até com tecnologias iguais, mas que são vistos de formas independentes. Isso é muito complexo, né? De novo, olhando com uma rede, com algo estratégico da empresa, ela tem que ser vista de uma forma gerenciada e centralizada. E aí, quando você centraliza todas essas informações no cockpit, com ajuda de IA para te auxiliar, para você se antecipar, né? Não depois que acontece o problema, esperar alguém do escritório reclamar, minha rede está ruim, ou está lento, ou tem uma área aqui, já se antecipar o problema, já para fazer as ações, isso de novo, ganho real de produtividade. Né? Para quem tem equipes menores de TI, né, não tem braço para fazer isso, a melhor coisa é realmente ter ferramentas que te indiquem e tragam as soluções. Então, o gerenciamento da rede hoje com plataformas igual a Extreme tem o Platform One, que eles estão lançando, mesmo o Cloud IQ, que é uma ferramenta fantástica da Extreme de gerenciamento, é muito importante. Né? Então, isso é algo que a gente vê, até porque, como eu falei no começo da nossa conversa aqui, que existe uma confusão onde o Wi-Fi é só cobertura, tudo. A riqueza hoje, né? É importante os clientes entenderem que a riqueza hoje estão nos dados trafegados, né? Não está na cobertura. E quando a gente fala até desde no escritório ou no depósito, e principalmente numa loja de varejo, num chão de loja, todos os seus clientes que estão conectados, que você está oferecendo ali o Wi-Fi, a princípio, como uma conveniência, existe uma grande possibilidade, né? É bem real, alguns clientes nossos estão fazendo isso com sucesso, é você entender o comportamento dos seus clientes através do Wi-Fi, você gerar engajamento dos seus clientes, você melhorar aquela experiência de compra deles nas lojas físicas com a ajuda do Wi-Fi. Né, onde tem softwares analíticos de Wi-Fi, com uma boa rede, para melhorar toda aquela experiência e você aproveitar para entender que o Rui é aquele consumidor que está naquela loja, ele tem um perfil de compra, eu posso mandar um push para ele de uma informação, de um desconto, de alguma informação de um produto que eu sei que ele tem hábito de consumo. É muito legal isso, de novo, com o Wi-Fi proporcionando. Então, aí é um exemplo que estou falando de gerenciamento, né? Quem tem uma rede de lojas grandes, quer dizer, tem todas as lojas dentro dessa mesma plataforma de gerenciamento e consegue fazer esse trabalho de entender todo esse movimento de loja, de áreas quentes e também de colaboradores, não só de clientes, né? De comportamento, com o uso do Wi-Fi. Então, entre outras coisas do gerenciamento, não é só você conseguir enxergar sites de uma forma remota, mas você ter ações, você conseguir gerar até receitas com o uso do Wi-Fi. Eu até vou contribuir um pouquinho mais ainda, porque a gente falou muito sobre foco em médias e grandes empresas, e às vezes uma média fala, mas eu não tenho investimento suficiente para poder adquirir isso tudo. Então, ele pode se focar no que é físico, que esse não tem como compartilhar, né? Tem que ser dele, mas ele também pode ter uma segurança que ferramentas como essa trouxeram
democratização do uso de ferramentas de ponta, né? Então, pode ter a CEAL, por exemplo, fazendo a gestão da rede dele, sem ele ter que investir numa infraestrutura para poder rodar isso. Acho que isso é fantástico, porque você consegue abranger e levar essa tecnologia de pontas até empresas que não tinham nem isso no planejamento. Exatamente. Muito bem, chegando aqui próximo ao fim, vamos falar do futuro da conectividade. O que vocês enxergam que a gente pode esperar aí de grandes transformações nos próximos anos com relação a redes, infraestrutura de redes? Vocês já trouxeram um spoiler sobre a experiência em loja, por exemplo, através da rede, mas o que mais a gente pode esperar? Eu sempre converso com os meus clientes e falo que quando você está muito obsoleto, a rede ela meio que precisa pelo menos fazer a rua que só tem estrada de chão. Mas depois que você tem já um caminho já desenhado na empresa, a rede ela começa a ser vista como um ativo estratégico. E é isso que a gente traz sempre para os nossos clientes. Não investir simplesmente na infraestrutura pela infraestrutura. Eu sempre pergunto ao cliente, o que você vai fazer com essa infraestrutura? Renato, eu vou conectar 2 pontos. Só isso. Aí quando a gente começa a perguntar, aí ele fala assim, não, mas é porque eu tenho um RP que é novo, SAP novo está chegando, ele precisa da conectividade um pouco mais confiável, eu tenho sistemas de WMS, eu tenho sistemas financeiros, isso não pode parar, o faturamento. Então ele começa a abrir o real objetivo da rede. E aí a gente chega no ponto, não adianta ter simplesmente a rede pela rede, como eu falei, você vai contratar qualquer equipamento de rede e a rede vai conectar. Mas vai conectar na qualidade que você precisa e pelo número de pessoas vai te dar vida, né, depois disso, ou você vai matar a empresa inteira para conseguir operar? O Rui comentou uma coisa que é muito importante, a parte de heterogeneidade dos sistemas e de infraestruturas, né? Porque a nossa proposta sempre foi, isso faz parte da filosofia da Extreme, é como que a gente traz o novo e consegue conviver com o antigo. Porque a gente sabe que existe investimento, né? Ninguém joga fora, tá bom, a Ferrari é linda, joga seu carro fora e compra a Ferrari. Primeiro que é caro demais, segundo, ninguém vai jogar o carro fora. Então, a gente tem esse pensamento. Então, o primeiro pensamento da Extreme é como que eu faço para conviver com os modelos antigos. Como comentei, tem cliente de 16 anos que equipamento, eu convivo a mais nova tecnologia da Extreme com esse equipamento de 16 anos que ele nem pensava que existia cloud numa vida, entendeu? E ele funciona. Você consegue gerenciá-lo, consegue ter visibilidade. E a palavra do momento chama observabilidade, né? Então você precisa saber tudo que está passando. Tá bom, como que eu faço isso tudo funcionar? Não é simplesmente a ferramenta de inteligência artificial que vai diminuir o volume de trabalho. A rede em si, a infraestrutura, ela precisa ter inteligência. E a gente trouxe para o mercado há 10 anos, que a gente tem clientes na América Latina que usam esse tipo de rede, é um modelo que chama rede autônoma. A gente tem um produto específico que chama Fabric Connect. Fabric é um termo de mercado criado para data center, para não cair nunca a partir de data center. O que a Extreme fez, a gente trouxe essa tecnologia de Fabric até o acesso. Então, nós somos ainda os únicos fabricantes que a gente dá a parte de acesso e distribuição e core todinha conectado em Fabric. E também podemos levar com o SD-WAN. Então, você colocou essa solução, a gente leva essa capacidade a qualquer ponto da rede. Renato, mas o que isso significa? Qual é a vantagem? A vantagem é como se você estivesse administrando a rede central, então o técnico que administra isso, ele está vendo a central da empresa, mesmo que tenha 2, 3 mil localidades, e ele consegue estender todas as políticas de operação dessa rede, mais as políticas de segurança, até a última milha, até o acesso. E ele garante que a rede inteira está em compliance. É o que a gente chama de rede autônoma. A rede toma a decisão sozinha. Então, você configura um equipamento com o serviço, pluga ele na rede e não tem mais que colocar a mão. Hoje, ele é muito manual. 95% das redes que estão instaladas hoje, você mudou o equipamento de lugar, você tem que configurar todo o caminho que esse equipamento faz até chegar na central. Numa rede autônoma, você configura o serviço, você plugou, é plug and play, você não põe a mão mais na rede. Então, isso a gente vê como já é um futuro próximo, que a gente já está trabalhando nisso, mas é muito importante porque, pela primeira vez também, o IDC colocou numa das 10 predições redes autônomas. Ou seja, a gente já tem isso há muito tempo, mas pelo primeiro ano ele falou,
não existe mais como você fazer um deployment de rede se você não pensar que a rede tem que ser inteligente e tem que diminuir o trabalho de quem está colocando a mão. Porque, assim, o Rui pode comentar, todos os clientes nos procuram e falam assim, então eu quero conectar a rede. Quando a gente começa a explorar um pouco mais, aí fala, hoje todo mundo está conectado, né? Não é só a empresa. Eu sou uma empresa fabricante e eu tenho que conectar com alguém do varejo. Eu tenho que conectar com alguém de serviços, logística, o meu provedor de serviço. Que antes era, não pode, era impensável fazer isso. Hoje não, é obrigatório, porque isso dá competitividade às empresas. Como é que você faz isso e garante o gerenciamento e a segurança com a mesma equipe que você tem? Então, você precisa ir para a rede autônoma com inteligência artificial. Muito bom. Ai, adorei essa explicação, Uhum. porque eu sou do marketing, né? Quem nos acompanha aqui sabe, e muitas vezes o tecnês para mim fica ali no superficial. Então eu adoro quando vocês comentam, adoro participar porque eu sempre aprendo um pouquinho mais, entendo um pouco mais. Ler ali é diferente de entender na realidade, né? Então adorei, muito bom. Rui, futuro da conectividade, o que você nos diz? Eu gosto de falar assim, o futuro, e aí eu convido os clientes, que é a forma que a Cell Networks trabalha, a Cell trabalha e a Extreme, nossa grande parceira também, que é entender a jornada do cliente. Né? O futuro, quando a gente fala assim, o que vai acontecer no futuro, obviamente as redes vão continuar sendo desafiadas, novas aplicações vão acontecer, cada vez mais as pessoas vão ficar, entre aspas, dependentes de uma boa conexão, de uma bom tráfego de dados, isso é fato. Está tendo evoluções tecnológicas, né? Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, assim vai, e isso tudo Não tem fim. não tem fim. O IA também entrando como algo que vai ajudar bastante, né? A fazer de manter, né? O famoso manter com qualidade, isso entra em deixar a ferramenta estável. Tudo isso vai acontecer. Mas quando falo assim, a gente fala de futuro e fala de jornada, é entender o momento, o ciclo de maturidade do cliente e acompanhar ele lá step by step, sabe? Realmente ver o nível que ele está, vamos subir um step e criar um plano, né? Que nesse momento, como o Renato disse bem, a gente sabe que o cliente não vai jogar fora toda a infraestrutura que ele tem, ele não vai, não sei, a gente trabalha só no mercado nacional, eu não sei, talvez em alguns mercados do mundo seja algo assim de ter projetos claros de obsolescência, de chegar falando, deu 3 anos, tira tudo, coloca tudo, está resolvido, compra tudo novo, e aqui no Brasil não é assim. A gente entende que a gente tem que respeitar essa jornada, o tempo do cliente, mas sim, nosso desafio como integrador é mostrar para ele sempre o próximo step e levar ele para o nível que a gente acredita que seja o nível estratégico ideal. E quando a gente fala de futuro, é muito isso, né? Eu acho que a diferença vai estar em quem souber realmente usar as devidas aplicações para o que realmente ele precisa. Eu estou falando, é uma coisa meio óbvia, mas eu acho que essa vai ser a diferença, porque quando a gente fala de tecnologia, todas aquelas características maravilhosas que o mercado e a tecnologia proporciona, se elas não são bem aplicadas, elas não se transformam em benefício. Claro. Vira só característica. Né, vira só informações de datasheet de equipamento e isso não se transforma investimento que o cara tem que fazer só para estar no hype. Exatamente, ou porque fez, ou porque teve um convencimento na hora da análise da compra, aquilo fez sentido, só que tem que aplicar. Sim. E isso é um ponto que eu ainda vejo no mercado nacional, de ter muitas ferramentas bacanas e o cliente acaba não explorando 100% ela. Por quê? Porque realmente demanda um conhecimento, e aí a CEAL ela entra nessa de ter os especialistas para ajudar realmente, porque senão, assim, para quem é mais antigo igual eu, me lembra do controle remoto do videocassete, né? Que a gente teve videocassete, quem teve DVD, mesma coisa, controle remoto, a gente usava o power, o stop e o play. E tinha um monte de botão que a gente até hoje ninguém sabe para que serviam aqueles botões, né? Verdade. Então, muitas dessas ferramentas que a gente fala, elas têm recursos bem legais, mas têm que ser bem explorados. E assim, o futuro da tecnologia, o futuro da nossa linha aqui de rede passa por aí. Então, essa troca de um bom projeto, de entender aquela tecnologia, por que faz sentido, usufruir o máximo dela. Tem gente que fica pensando, como o Renato falou, o cara vai mudar porque agora é o Wi-Fi 7, mas ele não explorou e nem sabe o porquê. Não sabe o porquê, ou não explorou realmente as ferramentas do 6E. A gente sabe que é uma sinergia, né, entre a infraestrutura, também tem que ter os devices que comunicam naquela frequência, enfim.
Esse é um ponto importante. Então, assim, quando eu falo de futuro, essa a nossa, acho que a nossa proposta de valor, é levar o cliente para o futuro, sem dúvida. A gente é uma empresa que fica sempre de olho no futuro, mas respeitando ali os tempos e os ciclos de maturidade de cada cliente nosso. Gosto disso. Eu gosto disso porque, como a gente falou, né, o IDC está fazendo já a previsão, essa previsão de migrar para a rede autônoma, ela vai virar um projeto. Não é em um ano que você faz isso. São projetos que vão demorar 5, 6 anos, às vezes um pouco mais, para que o mercado migre para essa nova geração de redes, né? E no meio do caminho tem também uma outra predição do IDC que fala sobre IA, né? IA não virou o primeiro investimento? Só que para o IA funcionar, você tem que ter infraestrutura. Você tem que ser um servidor muito forte, ok? Só que o servidor muito forte e rápido, ele não consegue mandar esse volume de dados se ele não tiver um switch preparado para IA. Então, assim, isso é uma bola de neve que vai realmente atropelar o mercado. Quem pegar o bonde e investir em infraestrutura, ele vai sair na frente. Isso é muito claro, é muito claro. Então, você tem essas características e é interessante a gente ver que algumas empresas estão partindo o contrário, né? Eu quero tirar esse resultado, mas para tirar o resultado, ele esquece do básico, que o básico é a infraestrutura, é a rede, é o servidor, é o switch de alta velocidade, é o Wi-Fi entregando o que precisa e assim por diante, né? E como você gerencia isso tudo. Então, assim, tem muito... A rede se tornou um ponto estratégico dentro das empresas. Está muito claro isso. Quem ainda não caiu a ficha, é nítido que eles estão ficando para trás. Eu conheço empresas hoje de diversos segmentos, seja de varejo, de educação, de transporte, de logística, de indústria, que investiram nessa infraestrutura e você vê o tanto de valor agregado que a área de IT consegue responder ao negócio. Porque eu acho que a equação está aqui, né? Por vários anos, a dificuldade do CIO, do diretor, era como que eu provo para o board, ou para o CFO, ou para o presidente, que a gente precisa gastar esse dinheiro. E eu já tenho visto apresentações de agora eu vou provar para o board ou para o presidente que a gente tem que investir, porque eu vou ter esse retorno. E a gente vê a rede começando a ser monetizada, né? Tudo bem, muito mais forte na parte de esportes, porque é o DNA deles, mas já tem projetos de varejo que você tem a monetização da rede, né? Então, acho que por esse caminho, a gente tem aí muita coisa para se explorar. Acho que um ponto, uma provocação que eu deixo para os nossos clientes, para quem está nos assistindo, se você tem um projeto de tecnologia, envolvendo, e logicamente as empresas têm projeto de tecnologia, se questione, a minha rede está preparada para esse projeto? Né? Realmente preparada? E aí eu já trago uma outra provocação. Se é uma tecnologia nova que está sendo implementada e a sua rede tem 5, 7 anos, temos um problema. Porque por mais que as fabricantes, a Extreme, seja visionária, ela não está, talvez uma tecnologia de hoje, não foi pensada há 8 anos atrás. Tá? Então, assim, já de cara temos um problema, né, para analisar. Então, todos os projetos de tecnologia hoje estão sendo executados nas empresas, se provoquem, analisem e falem assim, a minha parte de infraestrutura de rede está pronta para sustentar isso? Senão tem um grande risco de criarem gargalos e investimentos altos feitos em outras tecnologias esbarrem aí na questão de rede. Então, esse é um ponto que é uma pergunta que todo mundo tinha que fazer. E é legal assim, que todo mundo me pergunta, sempre, a primeira coisa que vem à cabeça é esportes, né? Até pela experiência que a gente tem. Aí o segundo segmento é varejo, porque o cara está vendendo. Então aí tem loja, etc e tal. Mas tem muito segmento que não está sendo explorado e que está começando a despertar uma nova visão de o que eu posso tirar da rede. Então, um deles é a educação. Você tem densidade, você tem consumidores naquele ambiente e você precisa gerenciar essa rede e planejar aonde a experiência vai ser melhor dentro de um campus, por exemplo. Tá bom, essa é a primeira coisa, operacional. Mas tá bom, como é que eu faço para monetizar isso? Tem muita indústria que está interessada em todo mundo estar ali dentro. Bom, eu falei de educação, mas transporte é igual, setores públicos da mesma forma, está crescendo muito a parte de cidades digitais, de você levar conectividade
em um ambiente de densidade e transporte. Pô, aí podia Não, falar aqui, ó, na tarde esse termo densidade, acho que é um pouco legal a gente trazer aqui, né, nessa conversa, só para contextualizar tudo isso que a gente está falando, porque, de novo, né, o Wi-Fi não é só cobertura. Eu coloco um AP ali para cobrir aquela área. A questão é, quando a gente fala de densidade, é quantas pessoas vão estar conectando naquela área e o que elas vão estar conectando. Essa é a pergunta que tem que ser feita para qualquer projeto de Wi-Fi. Não é, eu tenho 10 mil metros quadrados, quanto um AP desse cobre quantos metros quadrados? Isso foi no passado, tá? Eu tô antigo nessa. No passado a gente conversava até nessa linha. Já faz um tempo que não é dessa forma que a gente tem que conversar. Né? Então, a minha área são 30 mil metros quadrados, tá bom. Quantas pessoas vão estar? O que vai se trafegar? Quais são as aplicações? Para a gente entender realmente qual é o melhor projeto. Então, densidade é um ponto importante, que ainda vejo muitos clientes falando, não, essa área aqui eu coloco 2, 3 APs, vai funcionar. Tá, com quantas pessoas? Aí vem a convenção, um escritório, aí vem a convenção de vendas, vem vendedores do Brasil todo, trava a rede né? Tem vários Ou casos, faz uma análise com o auditório vazio, né? O auditório está vazio, a gente faz uma análise ali sem imaginar que 10 não funciona. Entendeu? Isso é algo, parece, né? São os bons, mas assim, às vezes a gente tropeça realmente em pedras aí que elas são conhecidas, mas a gente tropeça. E aí, de novo, na nossa oferta de valor como empresa, a Sound Networks, a gente tem especialistas para fazer esse trabalho. Né? Um projeto bem feito, ele tem que ter para mim, na minha cabeça, são 3 pilares bem claros. Né? Uma pré-venda, então um diagnóstico, um desenho da solução correta. Depois, o segundo é a entrega, o deployment, uma entrega bem feita, as boas práticas, o uso. Né? Meu time estimula para que use todas as características da tecnologia, para não vir a história, igual eu contei a história do controle remoto. E o terceiro, tão importante quanto, né? que é o suporte, a sustentação disso. Né? Então, qualquer um desses 3 pilares que, de repente, não foi bem estudado durante um projeto, o cliente fica vulnerável. Né? Então, essa nossa proposta de valor é acompanhar nessas três pontos que, para mim, são cruciais para o sucesso de um projeto. 100% de acordo. E também queria colocar, a gente é chato, né? Então, a gente vai no cliente, não é simplesmente vender o equipamento. Até hoje, que eu estou na Extreme, desses 7 anos, a gente sempre fez parcerias, e isso é muito importante, porque é muito fácil chegar e falar, compra esse modelo aqui, que às vezes é um preço médio caro, etc. Mas a gente sempre faz, né, principalmente com a CEAL, a gente faz, para que você vai usar e aonde, e a gente tem diversos modelos que se adaptam a cada uma dessas necessidades sem a empresa ter que gastar, né, muito dinheiro. Então a gente acerta isso. Aí o pessoal fala, você está deixando de vender. Eu falei, não estou deixando de vender, eu estou ganhando um cliente, um parceiro. E vários clientes, depois que compraram, me chamaram, porque eu gosto muito de ver como é que está a operação, etc. E eles falaram, Renato, você entendeu que a gente não comprou, né? A gente casou por uns 5 anos. Eu falei, é isso. É exatamente isso que a gente entrega em parceria com a CEAL para os nossos clientes. Muito bem, essa conversa vai ter que ter outro episódio para a gente continuar, porque tem muito assunto para falar, né? Adorei, obrigada. A gente está encerrando aqui, então, esse episódio. Quero agradecer Rui novamente aqui no nosso Celcast. Boa. Renato, obrigada pela primeira participação, mas teremos outras com certeza. Obrigado a você. E para vocês que nos assistiram até aqui, se tem interesse em melhorar a produtividade da sua rede, a inovar a sua rede, enfim, usá-la como uma ferramenta estratégica no seu negócio, deixa aqui um comentário nesse vídeo que os nossos especialistas vão falar com vocês. Até o próximo episódio e obrigada, pessoal. Obrigado.